Poderia uma pessoa, desde quando nasce, estar com seu futuro programado? Do mesmo modo, poderia um grupo de pessoas em uma viagem estar com seu fim já pré-determinado? Se isso acontecesse, seria possível que surgissem sinais e avisos no decorrer do tempo, indicando o que estaria por vir, mesmo sendo algo incomum e além da capacidade de compreensão das pessoas do nosso mundo? Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se você é novo por aqui e gosta de mistérios inexplicáveis, já aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E se você é um abduzido veterano, já curte o vídeo e não esquece de trocar umas ideias aí nos comentários, fechado? O vídeo de hoje é uma parceria com o blog Além da Imaginação, um blog recheado de conteúdos incríveis sobre o universo que a gente mais ama, que é o terror e os mistérios inexplicáveis. Então, abduzidos, sabe as perguntas aí que eu fiz no início, na abertura do vídeo? Pois bem, os fatos descritos a seguir mostram que tudo isso pode realmente ser possível. Claro que sempre vai ter um ou outro aí que vai achar uma explicação, né? Ser cético diante do desconhecido, como a gente sempre fala aqui no canal, é normal. E óbvio também que não estou dizendo, a gente aqui no canal não quer que você saia acreditando em tudo feito bobo alegre. Mas é que certas coisas desafiam e confundem nossa compreensão de mundo. É como já disse o mestre Lovecraft, a coisa mais misericordiosa do mundo, penso eu, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todo o seu conteúdo. Com isso em mente, então, vamos aos fatos. 11 de julho de 1973, Aeroporto Internacional do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil. 134 pessoas, sendo 117 passageiros e 17 tripulantes, embarcam no voo Varig 820 com destino a Londres, na Inglaterra. O avião, um Boeing 707 com capacidade para 202 pessoas, teria uma escala no aeroporto de Orly, em Paris. No comando da aeronave estavam Gilberto Araújo da Silva, um dos melhores pilotos da companhia, tendo o título de comandante master, e o segundo comandante Antônio Fusimoto. Resumindo, a tripulação era pra lá de experiente. Procedimentos de pré-voo realizados sem qualquer relato de um possível problema, tudo ok para o Boeing 707 da Varig levantar voo do aeroporto do Galeão. A travessia sobre o Oceano Atlântico foi igualmente tranquila, sem nenhum tipo de problema. E logo já estavam sobrevoando a bela cidade de Paris, onde o avião faria uma escala. Quando já estavam em procedimento de pouso, a minutos da pista do aeroporto de Orly, a torre de controle recebeu a mensagem do comandante Gilberto, dizendo que havia fogo a bordo. Durante a aproximação para o pouso, uma fumaça densa e tóxica, que vinha da parte traseira da aeronave, começou a se espalhar por toda a cabine de passageiros. E apesar das tentativas de conter a nuvem tóxica por parte dos comissários lá atrás do avião, não teve jeito. A essa altura já era tarde demais para qualquer tentativa de salvar as pessoas ali dentro. Abduzidos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com uma entrevista que eu achei do comissário Carmelino, que estava no voo 820 da Varig, esse que se acidentou. Nessa entrevista ele relata exatamente como tudo aconteceu, né? Como começou a perceberem a fumaça dentro do avião e como tudo terminou. Vale a pena conferir, beleza? Bom, depois então que a fumaça tóxica já tinha tomado toda a aeronave, inclusive a cabine de comando, segundo o comissário Carmelino, os pilotos, numa atitude heróica, abriram as janelas do cockpit para conseguir enxergar e tentar fazer o pouso forçado. A manobra, de extrema habilidade dos comandantes Gilberto Araújo da Silva e Antônio Fusimoto, que desviaram das milhares de casas ali da capital francesa e pousaram o avião em uma plantação de cebolas nas proximidades do aeroporto, foi amplamente elogiada pelos órgãos de aviação. Mas, apesar de todo o esforço dos pilotos, assim que o avião parou, fez-se o terrível silêncio da morte. Das 134 pessoas a bordo, 123 estavam mortas. Muitas delas morreram antes mesmo do pouso
intoxicadas pelo monóxido de carbono. 11 pessoas sobreviveram à tragédia. Entre eles, Ricardo Trajano, um jovem que desobedeceu a todos os procedimentos e correu para a parte dianteira do avião, onde a fumaça não estava tão densa assim. O comissário Carmelino e o personagem central desse vídeo, o comandante Gilberto. Pessoal, esse aqui, foi o resumo, assim, bem resumidinho mesmo do acidente, ok? São muitos detalhes técnicos, muitas histórias particulares envolvendo os sobreviventes. Enfim, vale a pena dar uma buscada aí na internet para saber mais sobre o acidente em si, se vocês quiserem se inteirar mais da história. Pois o nosso objetivo com esse vídeo aqui é relatar o acidente e correlacionar com mistérios estranhos que envolveram o comandante Gilberto. Esse voo em questão e o próximo que a gente já vai falar. E você, inclusive, deve estar se perguntando aí, né? Mas que raio de mistério é esse que o tal 707 da Varig tem, não é? Bom, então vamos lá. Após escapar, quase que por um milagre, de um terrível acidente aéreo, o comandante Gilberto voltou para o Brasil e se encontrou com um amigo de longa data, Oswaldo Profeta. Ao encontrar com seu amigo Oswaldo, o comandante Gilberto fez uma revelação no mínimo estranha e disse que queria que ninguém mais soubesse daquilo. Segundo Oswaldo, Gilberto tirou seus óculos de dentro de uma caixinha e lhe mostrou perguntando se ele via algo anormal. Oswaldo respondeu que não, que só via alguns arranhados. Gilberto então disse: "Não são arranhados, é o número 7. Segundo o comandante Gilberto, os arranhões que apareceram nos seus óculos após a queda do avião da Varig formavam o número 7. Oswaldo achou muito estranho aquilo. Na época, Oswaldo era delegado da Polícia Civil de São Paulo e pediu para que o Departamento de Criminalística analisasse os óculos e fizesse uma ampliação dos arranhões na lente dos óculos. Resultado? O comandante Gilberto e o próprio Oswaldo ficaram impressionados com o fato. Ele ficava perguntando: "Mas Oswaldo, por que 7? Bastante religioso, Oswaldo Profeta tentou encontrar uma resposta na Bíblia. E ao consultar a Bíblia, Oswaldo disse ao comandante Gilberto que o 7 aparecia em 2 livros, o primeiro e o último, Gênesis e Apocalipse. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Gênesis. E eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro como tinha sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse. Mas o que poderia ser? Uma mensagem de Deus? Ou apenas coincidência? O fato é que isso deixou o comandante Gilberto muito impressionado. Ele pilotava um 707 quando caiu em Paris. O número formado na lente dos seus óculos era 7. O acidente ocorreu no mês de julho, ou seja, no mês 7. Abduzidos, pasmem, havia 117 passageiros, 17 tripulantes, dos quais 7 morreram, de acordo com o relatório oficial divulgado pelo governo francês. Os bombeiros chegaram, segundo consta, a exatamente 7 minutos após o pouso forçado do avião. O número 7 estava implícito na tragédia. Para dar um ar ainda mais misterioso, era um número de filhos que o comandante Gilberto tivera com sua esposa. Mas, até então, esse intrigante número 7 não deu em nada e o comandante Gilberto seguiu sua vida até o dia 30 de janeiro de 1979. Após um tempo sem pilotar um 707, o comandante voltou à rotina dos grandes voos. E no dia 30 de janeiro de 1979, um avião cargueiro da Varig levantaria voo do aeroporto de Narita, no Japão. O avião foi carregado com sua capacidade máxima. Dentro havia uma carga incomum: 153 pinturas do pintor e pioneiro do abstracionismo no Brasil, o nipo-brasileiro Manabu Mabe. Manabu Mabe estava no Japão expondo seus quadros que, à época, foram avaliados em mais de $1 milhão. O avião cargueiro levantaria voo com 6 tripulantes e com uma carga aproximada de 150 toneladas.
todos os 6 tripulantes com larga experiência. Eram eles Erni Peixoto Milius, primeiro oficial, Antônio Brasileiro da Silva Neto, primeiro oficial, Evan Braga Saunders, segundo oficial, José Severino Guzmão de Araújo, engenheiro de voo, e Nicola Esposito, engenheiro de voo. O plano de voo consistia em decolar da capital japonesa e voar sem escalas até Los Angeles, nos Estados Unidos. Em Los Angeles, uma nova tripulação assumiria o voo e o levaria em uma nova viagem até o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Além dos 5 tripulantes já citados, apresentou-se naquela noite, no aeroporto de Narita, no Japão, o piloto e comandante da aeronave, um dos mais experientes e famosos pilotos de avião da época, Gilberto Araújo da Silva. O mesmo piloto que anos antes tinha virado herói nacional na França ao evitar que um avião em chamas caísse sobre a capital, Paris. Cumprindo todos os protocolos, o comandante Gilberto carregou o cargueiro com capacidade máxima de combustível, checou todos os equipamentos e preparou o avião para a decolagem. Então a torre de Narita deu condições de voo para o comandante e o avião cargueiro levantou o voo às 20 horas e 23 minutos do horário japonês. Logo, desapareceu na fina neblina que cobria o céu da capital japonesa. Às 20h45, o comandante Gilberto fez seu primeiro contato com a torre. O segundo contato estava previsto para as 21 horas e 23 minutos. O horário chegou, mas o contato não veio. O silêncio do 707 logo foi notado pelos controladores de voo em terra, que começaram a ficar apreensivos. Durante 1 hora, os controladores em terra tentaram sem sucesso contactar o cargueiro da Varig. Após 1 hora de tentativas frustradas, a torre de controle chegou a uma conclusão. O Boeing 707-323C cargueiro da Varig estava desaparecido. A Marinha e a Aeronáutica japonesa imediatamente se mobilizaram, mas a escuridão da noite, aliada à forte neblina, impediu que as buscas fossem realizadas. Apenas quando o sol nasceu é que elas realmente começaram. Uma imensa busca foi realizada. A Guarda Costeira e a Força Aérea dos Estados Unidos se juntaram ao Japão na tentativa de dar alguma luz ao repentino e misterioso desaparecimento do cargueiro da Varig. Mas dias e dias se passaram e nada. Meses se passaram e nada. Em casos de aviões que caem no mar, é comum que destroços sejam localizados, mesmo que semanas depois, levados pelas marés até as costas de continentes. Isso ficaria mais evidente no caso de um cargueiro com mais de 150 toneladas. Mas não foi isso que aconteceu. O Varig 707, prefixo Papa Papa Vitor Lima Uniforme, havia desaparecido misteriosamente sem deixar rastros. Nenhuma mensagem de socorro foi enviada pelos tripulantes, nenhuma mensagem captada por uma outra aeronave ou por algum rádio em terra. Nada do avião foi encontrado. Manchas de óleo ou combustível, pedaços de estruturas leves, plásticos que sempre flutuam na água, absolutamente nada. As buscas então foram encerradas algumas semanas após o sumiço. 6 meses depois, a família do comandante Gilberto recebeu um atestado de óbito. Nenhum destroço foi localizado e não houve uma explicação oficial sobre o desaparecimento do cargueiro. Um relatório final da Varig diz o seguinte: não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre as causas do desaparecimento da aeronave. Bom, abduzidos, como nenhum destroço do avião nunca foi encontrado, diversas teorias conspiracionistas surgiram ao longo dos anos. Grande parte delas é bem verdade que fantasiosas. Algumas dizendo que o avião fora sequestrado por alienígenas, outras supondo que ele teria sido ocupado em um sequestro promovido por colecionadores de arte. Há também uma teoria que diz que o cargueiro da Varig levava peças de um caça tecnológico da União Soviética e que os americanos teriam desmontado essa aeronave soviética em uma base no Japão onde ela pousou e teriam colocado as peças no Varig. Por isso, inclusive, que ele faria uma escala em Los Angeles. Nessa teoria, a inteligência soviética teria então descoberto e interceptado o avião e obrigado o comandante Gilberto a pousar em algum lugar da antiga União Soviética. E a tripulação teria sido morta por agentes da KGB. Enfim, né? Fato é que em 1985,
O Oswaldo Profeta, o amigo do comandante Gilberto, acabou lançando um livro chamado O Mistério do 707. Para Profeta, o que aconteceu não foi um acidente. O avião pode ter sido mesmo abatido por caças soviéticos ao entrar por engano no espaço aéreo da antiga nação comunista. Mas, segundo ele próprio, isso seria estranho, pois Gilberto era um homem extremamente experiente, teria tentado pelo menos ter feito algum tipo de contato. Entretanto, a teoria mais aceita diz que o que houve realmente com o cargueiro foi uma despressurização da cabine, devido a uma falha no sistema, o que teria levado a tripulação a desmaiar e, posteriormente, morrerem asfixiados. O Boeing, então, teria voado na mesma altitude e direção, com o piloto automático ali ativado, até ficar sem combustível e cair em algum ponto do vasto Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de onde aconteceram as buscas. O especialista em acidente da COP da UFRJ, Moacir Duarte, diz o seguinte: basta que ele tenha caído de forma íntegra em uma área de grande profundidade, em um relevo submarino muito acidentado, então o avião vai cair, vai sofrer deformação e afundamento, vai se alojar em algum vale e a gente nunca mais vai saber dele. Existem vários pontos negativos e incoerentes com relação às teorias elaboradas sobre o desaparecimento da aeronave. Pense aí, abduzido, o que um caça soviético desmontado estaria fazendo em um avião brasileiro? Seria mais fácil e comum para os Estados Unidos, inclusive para preservar esse segredo aí, transportar o avião em um cargueiro americano pilotado, inclusive por uma tripulação de agentes militares americanos. Já com relação à possível queda do avião, seria impossível um avião com aquele peso e dimensões cair nas águas do oceano sem se espatifar, rompendo a fuselagem e, consequentemente, deixando rastros de materiais pela água. Agora, relativo à teoria de que a aeronave tinha sido abatida por caças soviéticos, isso não poderia ocorrer porque a rota aérea entre Japão e Estados Unidos é pelo Oceano Pacífico, ficando longe do território soviético. Mas então, o que poderia ter acontecido com o cargueiro 707 da Varig? Teria esse desaparecimento alguma relação com o acidente ocorrido anteriormente com o comandante Gilberto? Mesmo porque o avião desaparecido era do mesmo modelo daquele que se acidentou na França. Nota-se a repetição novamente do número 7 na vida do comandante Gilberto. Teria o comandante sido alertado de alguma forma misteriosa e sobrenatural através do número 7 de que algo fatídico iria lhe acontecer? O mistério do número 7 e o desaparecimento do cargueiro da Varig provavelmente nunca serão desvendados, ficando, portanto, na lista dos grandes mistérios sem explicação ocorridos em nosso mundo, levando os pensamentos dos mais afoitos dos pesquisadores para além da imaginação. Pois é, abduzidos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo se gostou, se inscrever, verificar aí, se puder se tornar membro aqui do canal. Confira também a nossa hashtag Criadores do Terror, vários canais de terror super legais. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.